Eu acho essa comparação bastante cruel. São 10 técnicos na era Landim. 10. Então, eu entendo quando o Juca fala sobre reformulação do elenco, mas eu acho que o grande problema do Flamengo está no comando e não no comando de quem está no banco, no comando de quem está acima do banco. A gente vê que muitas vezes não tem exatamente um projeto que você entende o que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, contrata vários jogadores, contrata o técnico do momento e torce para ganhar. Você não vê um projeto esportivo, um rumo. De repente o Dorival ganha dois títulos e sai, o outro não ganha e é mantido, aí depois segura. Então a gente não consegue ver um rumo, um jeito que o Flamengo esteja. Um projeto esportivo, que é a palavra, né? Porque o Flamengo é isso, contratação em cima de contratação e vamos ver se dá certo. Não à toa é uma máquina de moer técnicos, são 10 técnicos na era Landim, é muito técnico. Isso aqui para não falar na questão da multa, da rescisão, estou falando só da parte de comando, da parte do projeto esportivo mesmo, porque não dá para ver. É muito dinheiro para muita confusão o que vive o Flamengo hoje em dia. Eu acho que o trabalho do Tite, ele é mediano, assim como disse o Mauro também, né? Tá na semifinal de uma Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o Palmeiras, que é o grande rival, outro no jogo na volta nem tanto, mas depois avançou com tranquilidade em cima do Bahia, que tinha eliminado o Botafogo, e está agora, pelo menos em pé de igualdade, né? A gente já tinha falado que o Flamengo era muito favorito, agora as coisas mudam um pouco, então pelo menos em pé de igualdade ali com o Corinthians, que o Corinthians está querendo comprovar esse viés de alta. Então eu acho que é um trabalho que, sim, merece observações, assim como eu concordo também com o Arnaldo e com o Juca, com o Mauro, todos que já falaram em relação a Arrascaeta, De La Cruz. Acho que tem uma queda técnica importante de alguns jogadores e que não importa muito quem é o treinador ali, esses jogadores não poderiam ter essa queda de nível. O Gabigol imagina, você perde o Pedro num time que tem o Gabigol, você fala, tô tranquilo, tem o Pedro como referência, tudo bem, vai precisar mudar um pouco, é diferente o Pedro e o Gabigol, mas você imagina que você tem jogador para corresponder, mas não é o que acontece. Então eu acho que o Flamengo, para mim, mais problema é a diretoria do que técnico e jogador, apesar de todo mundo ter um pouquinho de culpa. Já no São Paulo, aí eu discordo do Ju, que eu até entendo quando a gente vê a análise e fala que o Zubeldia, ele mudou o ambiente ali, que o São Paulo tinha mais 5 minutos para tentar dar o abafa e tal, mas eu acho que mais grave do que o do Zubeldia foi a entregada do Luiz Gustavo, foi para mim sim a falha do Rafael, que eu acho que o jeito que ele afasta a bola é insuficiente, foi o Lucas ter perdido o pênalti, mais uma vez ter jogado mal, tanto na ida quanto na volta, até melhorou no segundo tempo, mas muito longe de ser o Lucas que a gente sabe que pode ser. Então, para mim, assim, os jogadores, nesse caso do São Paulo, tem mais culpa. O grande erro do gol sem goleiro. O Caleri perdeu o gol na ida, o pênalti. O Juca numerou 8 erros do São Paulo, acho que tem um do Zubeldia, mas eu acho que o São Paulo, para mim, tinha que se agarrar ao Zubeldia, já falar, olha, vamos fazer o planejamento daqui para frente. O grande erro para mim do Zubeldia no confronto foi na ida, mas ele teve uma sorte danada no primeiro tempo, quando ele muda o sistema de jogo. O Botafogo dá aquele amasso que deu, mas ele volta com 0-0. Então, para mim, o plano dele deu errado, ele tentou e conseguiu consertar o time no segundo tempo, voltou com 0-0. Esse erro poderia ter sido esquecido. Chegou em São Paulo, o Botafogo, de novo, teve um domínio no começo do jogo, mas não aquele domínio, né, que a gente fala, meu Deus, vai ser 2, 3, 4-0, fez o gol numa falha individual do Luiz Gustavo, que colaborou também o Rafael, e aí dali para frente o São Paulo conseguiu melhorar, e aí a gente tem esses pontos que já trouxemos aqui. O Botafogo cai muito fisicamente, o Arthur Jorge trouxe o time para trás, mas eu acho que o Zubeldia nessa fila tá no dos últimos, e se fosse eu, o Casares, já daria entrevista, falaram, o meu contrato com o Zubeldia já é até o ano que vem, ele vai ficar e a gente já está fazendo planejamento para o ano que vem, porque para mim o trabalho do Zubeldia é bom e melhor do que o do Tite, considerando o que cada um tem na mão. Peraí, agora Mauro, teria citado. Peraí. Arnaldo, tá bem. Citei um erro grave do Zubeldia, 2 do Caleri, de todos os outros também um erro só. O que me pareceu, e aí eu acho que é um erro tão decisivo como perder pênaltis, pelo amor de Deus, é você encerrar uma reação da maneira como ele encerrou,
de não perceber o momento que o São Paulo estava vivendo. Peraí, você está fora do campo, porque isso é o preço que paga quem não tem controle emocional. E ele não tem. Certo. Eu acho. É a minha opinião. Mauro, você que está no Uruguai, então, portanto, está com o sentimento, está com o calor dos acontecimentos, como eu falei, está lá, falou com o Tite ontem. Frio, graças a Deus, porque aqui está um calor do inferno. Mas eu queria saber os próximos passos. O que você acha do Flamengo que vai acontecer? Do Tite, da diretoria? Você acha que tem clima para uma mudança agora? Tem gente falando em Felipe Luiz. Teve protesto da torcida na chegada no Brasil. Qual é a sua sensação com relação ao Flamengo daqui para frente? Porque tem muita gente também reclamando de jogadores, como assim, falamos aqui do Arrascaeta, que não está jogando bem, você mesmo falou do De La Cruz, que se machuca muito. Qual você acha que é o clima daqui para diante? Bem, aqui a sensação é de 15 graus, tá? Para você ficar informado. Puta, que delícia, Maurão. Aqui começou a chover, tem uma boa notícia para você, tá molhando aqui, vou mudar para aí. Sua casa. Você fechou a janela da tua casa? Eu posso fechar para você. Ótimo. Tudo fechadinho. Vou mudar para aí. Tranquilo. Diga lá, então, Mauro. Mas, assim, tem uma eleição se aproximando, né? Nem todo mundo que vota em função do time. Que eu falei, tem o cara da piscina, né? Mas o futebol tem peso, claro, na eleição de um clube de futebol. E eu imagino que os caras estão batendo cabeça agora pensando no que fazer. O nome do Felipe Luiz é meio que uma coisa óbvia. Ele é o técnico do Sub-20, ex-jogador, consagrado no clube, a torcida gosta. Não sei se para ele é uma boa, né? Eu acho que é um risco grande, né? Porque ele não tem experiência praticamente, assumiu esse ano do Sub-17. Aí o Mário Jorge, que era o técnico do Sub-20, foi para o Oriente Médio e ele assumiu o time Sub-20. Não sei se é bom para ele, se ele iria querer. Acho até que ele não tem licença A ainda, mas enfim, isso aí pode até ser contornado de alguma outra maneira. Mas é muita especulação. Na verdade, hoje, talvez nesse momento, os caras estão batendo cabeça vendo o que fazer. Eu acho que o que dá para afirmar é o seguinte: é muito difícil para o Tite. O Tite está muito abatido. Não sei, não me parece que seja um cara nesse momento capaz de reagir. Ele está muito abalado. Eu me lembrei de quando ele era técnico do Atlético Mineiro. E o Atlético estava mal pra caramba e ele não conseguia reagir, ele se desculpava nas entrevistas pós-jogo, após as derrotas, e a diretoria não mandava ele embora, e até que um dia ele saiu. Não sei se ele vai ter essa postura de eventualmente admitir que não consegue e chegar num acordo, ou se vão mandar ele embora mesmo. Agora, tem um detalhe: o Tite indo mal, ele arrasta algumas pessoas com ele. O seu filho, que me parece óbvio que vai querer decolar uma carreira de técnico, porque o pai dele vai parar um dia, ele vai fazer o quê? Né? E o seu auxiliar, Kleber Xavier. César Sampaio não, porque é um ex-jogador que depois passou a integrar a comissão técnica dele. Mas vai ser ruim não só para ele, vai ser ruim para o futuro, de repente, desses profissionais, que vão ficar marcados por terem perdido 2 Copas do Mundo e por, com o elenco mais caro da América do Sul, terem fracassado na Libertadores e talvez em mais competições, pelo momento que o time atravessa. Agora, ele não demonstra assim, sinais de que possa mudar isso, não. Nenhum. E o detalhe, o Flamengo treinou uma semana para esse jogo. Aí que entra a questão. A estratégia estava correta, o time conseguiu controlar o jogo, o time fez o jogo certo no primeiro tempo, mas o time não espeta, não machuca, é arame liso, ele não faz o gol, ele não finaliza. Isso já vem de vários treinadores. O Tite também não consegue resolver. E aí entra também um pouco desse lado, esse bom mocismo, que não combina com um jogo como esse. Não combina. A atmosfera só não foi mais hostil, não foi nem hostil. Na verdade, eu esperava algo mais bem diferente no estádio, porque o Peñarol estava em vantagem e saiu classificado. Fosse um embate para valer, mas o Flamengo não vai para o confronto. O Flamengo não vai para o confronto com a faca entre os dentes. É um time bom moço. Isso não funciona, ainda mais em Libertadores. Muito bem. Vem cá, a galera tá mandando mensagem aqui pra gente, audiência espetacular. O Juca nem deu. O Juca não falou o número, né? Não, mas quando eu abri o programa, eu fiz esse sinal. Você fez o gesto, tá. 7 mil. Que é isso, Juca? 7? Aí não. 7. Aí complica. Não, mas âncora, mas que depressão é essa? Poderia ser um Cosme Damião, dia de festa. Então vai ter muito clima derrotado, né, Juca? Que será que eu tenho? Clima de festa. Âncora, segunda-feira você vai estar feliz, porque o tricolor, o tricolor de Montpellier terá mostrado o seu poder de reação.
que não se abalou com a eliminação lá em Brasília. Vamos falar já do Corinthians, só ler aqui, o Roberto Ameriotti Júnior fala, o São Paulo foi eliminado jogando o seu limite e sem pretensos craques, o Flamengo não, todos têm culpa nessa vergonha, diz ele aqui. O Habib Al-Gazarra fala, o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil, porque em uma semana foi eliminado da Libertadores do Peñarol e foi chorar para a CBF para tocar a data de jogo da Copa do Brasil. Na verdade, esse é outro pleito, né? A questão da data FIFA, que a CBF não tá nem aí, os caras voltam esfolados, o Pedro saiu machucado, acabou a temporada. São assuntos totalmente diferentes, né, gente? Aí, sim, claro, aí não tem, a pessoa mistura banana com abacaxi, cara. Não tem cabimento. Sim. É obrigação de um dirigente de futebol defender os interesses do seu clube. E é a CBF que faz um calendário que os jogadores vão atuar dia 15 e o jogo é dia 17. Então é óbvio que o Corinthians, o Flamengo, quem tiver jogador tem que protestar. Sim. Se não fizer isso, uma diretoria ainda mais incompetente ainda. É óbvio. Exato. Quer dizer, não dá para ficar misturando assuntos que não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe como você? Vai reclamar porque perdeu. Não, vai reclamar porque o calendário é uma porcaria. E está errado. E reclamou antes de perder para o Peñarol, primeiro. Segundo, se o Corinthians tivesse uma outra cabeça, provavelmente concordaria, porque o Corinthians também corre o risco de ficar sem uma porção de jogadores que vão jogar nas seleções sul-americanas. Né? Mas jogador do Flamengo é titular da seleção sul-americana. Eu sei, Arnaldo. Eu sei. Mas, Arnaldo, vai que o Paraguai convoca o Romero. Tem 5 atacantes agora, tudo no mesmo nível. O Corinthians está na dele. É isso. O Corinthians está lá dele, não tem time titular. O Juca preocupado com a convocação do Romero. Hein? Olha. Nada como dia do outro. Atrás, aí a história era outra. Não cometam comigo essa injustiça. Eu, no começo do ano, escrevi que o Romero era o melhor centroavante do Corinthians. Não pelas qualidades técnicas dele, mas pelo senso de colocação. Está escrito. Não está dito, não. Está escrito. O anjo disse que era. Falando nisso, âncora. Fala. Quem é o personagem dessa semana? Daverson. Falando em centroavante, pô. É inacreditável. Ele é o cara. Daverson com 2 cajadadas salvou 3 estrelas. O Bernardo tristeza nas pernas, o Hulk que perdeu o pênalti, o Paulinho que perdeu 2 gols. Se o Daverson joga no São Paulo, teria salvado o Caleri. E o Lucas. É isso, velho. Pois é isso, é o Deivinho. Que coisa incrível. O Deivinho. Do Galo. Deu uma mudada no clima do Galo, né, Danilo? O Daverson, ele, quando dá certo, né, ele é incrível, porque ele é o cara que mexe o ambiente, que ele entra, você vê, ele vai, balança com a arquibancada. Eu acho que o problema do Daverson, especialmente nessa saída do Palmeiras dele, né, era o custo-benefício, porque ele não é um jogador barato. Quando ele veio caro. O Palmeiras pegou ele do Alavés, né, da Espanha, e ele veio caro, né? E aí chega uma hora que não compensa mais, não à toa. Depois ele foi para o Cuiabá, teve problema também nos bastidores ali no vestiário do Cuiabá, e agora ele associa essa redenção que ele tem tido aí de conseguir ter feito esses gols na Libertadores e tudo a uma mudança. Fala que não bebe há 2 anos, que a mulher dele mudou o estilo de vida dele. Enfim, o Daverson é um figuraça, é um cara que tem algumas boas características como atacante, não é um atacante que vai fazer uma diferença técnica e tal, mas está sempre ali incomodando os adversários, faz gols importantes e tem essa marca, né? Fez 2 agora pelo Atlético Mineiro, tinha feito o gol do título do Brasileirão do Palmeiras também, o título da Libertadores. Então é um cara que tem algumas coisas no futebol que a gente não consegue explicar muito bem taticamente, muito na prancheta do PVC, essas coisas. Como vai explicar que o Daverson tem essa estrela? É difícil.